A madrugada de 15 de março de 1981 estava particularmente fria em São Paulo. Maria das Graças acordou como sempre fazia às 5 da manhã para preparar o café de seus 3 filhos antes de sair para o trabalho na fábrica têxtil do Brás. Mas quando chegou à cozinha, encontrou a porta dos fundos entreaberta e a cadeira da mesa fora do lugar. Seu filho mais novo, de apenas 14 anos, havia desaparecido sem deixar rastros. Esta não seria apenas mais uma tragédia familiar. Seria o 10º caso de desaparecimento misterioso registrado em São Paulo naqueles 2 anos que mudaram para sempre a vida de centenas de pessoas. Se você está assistindo de qualquer lugar do Brasil ou do mundo, deixe um comentário dizendo de onde você é e não esqueça de se inscrever no canal para não perder nenhum dos nossos casos investigativos. Sua participação é fundamental para mantermos viva a memória dessas pessoas. O período entre 1980 e 1981 representa um dos capítulos mais sombrios e inexplicados da história dos desaparecimentos em São Paulo. Embora o país estivesse vivendo os últimos suspiros da ditadura militar, com a promessa de abertura política, as ruas da maior metrópole brasileira continuavam sendo palco de mistérios que jamais foram completamente esclarecidos. Eram tempos de transição, de esperança, mas também de profunda incerteza social. São Paulo crescia desenfreadamente. A população havia ultrapassado os 8 milhões de habitantes, e a cada dia chegavam centenas de migrantes de todo o Brasil em busca de trabalho nas indústrias que se multiplicavam pela grande São Paulo. Essa explosão demográfica trouxe consigo não apenas oportunidades, mas também o anonimato urbano que facilitava tanto crimes quanto desaparecimentos. Era possível sumir na multidão, desaparecer entre os prédios que brotavam do chão como cogumelos após a chuva. O contexto político ainda era tenso. Embora a lei da anistia de 1979 tivesse prometido pacificação nacional, os órgãos de repressão continuavam ativos. O DOPS-SP ainda funcionava, embora com menos intensidade, e muitas famílias ainda procuravam por parentes que haviam desaparecido durante os anos mais duros da ditadura. Era um período em que a linha entre desaparecimentos políticos e casos criminais comuns se tornava cada vez mais tênue e confusa. Neste cenário complexo, começaram a surgir casos que desafiavam qualquer explicação lógica. Não eram apenas militantes políticos que desapareciam. Eram trabalhadores comuns, donas de casa, estudantes, crianças. Pessoas que não tinham nenhuma ligação aparente com atividades subversivas, mas que simplesmente se desvaneciam no ar, deixando famílias desesperadas e autoridades perplexas. Maria das Graças representa uma dessas mães que se viram jogadas num pesadelo do qual nunca conseguiram despertar. Seu filho, que chamaremos de João para proteger a identidade da família, era um adolescente comum. Estudava no período noturno e trabalhava durante o dia como office boy em um escritório do centro da cidade. Não tinha envolvimento com drogas, não frequentava ambientes perigosos, não tinha inimigos conhecidos. Era apenas mais um dos milhões de jovens que tentavam construir um futuro melhor na São Paulo dos anos 80. Na manhã daquele 15 de março, quando Maria descobriu o desaparecimento do filho, sua primeira reação foi procurar a delegacia mais próxima. Mas o que encontrou lá foi uma realidade cruel. Os policiais estavam sobrecarregados, os recursos eram limitados e casos de desaparecimento raramente recebiam a devida atenção. Deve ter fugido com alguma namorada, foi a primeira resposta que ouviu. Volta em alguns dias, vocês vão ver. Mas João nunca voltou, e ele não estava sozinho nessa estatística sombria. Os registros oficiais daquele período são fragmentários e muitas vezes contraditórios.
O sistema de informações policiais era precário, a comunicação entre delegacias era deficiente e muitos casos simplesmente se perdiam na burocracia. Mas através de relatos de familiares, reportagens de jornais da época e documentos que sobreviveram ao tempo, é possível reconstituir um panorama assustador. Entre janeiro de 1980 e dezembro de 1981, pelo menos 47 pessoas desapareceram misteriosamente na Grande São Paulo. Este número, que pode parecer pequeno diante dos milhões de habitantes da região, representa 47 famílias destroçadas, centenas de parentes desesperados e um padrão que até hoje desafia explicações. O caso de João não foi isolado. 2 meses depois, em maio de 1981, foi a vez de Carmen, uma costureira de 28 anos que morava em Vila Madalena. Carmen saiu de casa numa terça-feira para comprar tecidos no Brás e nunca mais foi vista. Seu patrão confirmou que ela havia sacado o dinheiro no banco e pegado o ônibus rumo ao centro comercial. Mas a partir daí, o rastro se perdeu completamente. O que tornava o caso de Carmen ainda mais intrigante era sua personalidade. Amigos e familiares a descreviam como uma pessoa extremamente cautelosa, que jamais aceitaria carona de estranhos ou se aventuraria em lugares desconhecidos sozinha. Ela conhecia bem o centro da cidade, frequentava sempre as mesmas lojas, tinha uma rotina bem estabelecida. Como alguém assim simplesmente desaparece? A resposta para essa pergunta começou a tomar forma quando outros casos similares vieram à tona. Em agosto de 1980, Antônio, um operário da construção civil de 35 anos, havia desaparecido em circunstâncias quase idênticas. Saiu para comprar material de construção no centro e nunca mais foi visto. Em setembro do mesmo ano, foi a vez de Lucia, uma professora primária, que desapareceu a caminho da escola onde lecionava na Zona Leste. O padrão começava a ficar claro. Pessoas comuns com rotinas estabelecidas que desapareciam durante atividades cotidianas sem deixar pistas ou evidências de violência. Não havia corpos, não havia testemunhas, não havia pedidos de resgate. Era como se a terra simplesmente se abrisse e as engolisse. Dr. Roberto Santos, que na época trabalhava como delegado na região central de São Paulo, lembra-se bem daquele período. Em entrevista concedida décadas depois, ele revelou: era algo que nunca tínhamos visto antes. Não eram crimes passionais, não eram assaltos que deram errado, não eram sequestros convencionais. As pessoas simplesmente sumiam, e isso nos deixava completamente perdidos. A imprensa da época começou a dar atenção ao fenômeno no final de 1980. O jornal Folha de S. Paulo publicou uma série de reportagens intitulada O Mistério dos que Desaparecem, onde tentava mapear os casos e encontrar conexões entre eles. O que descobriram foi ainda mais perturbador. Não havia conexões óbvias. As vítimas não se conheciam, não frequentavam os mesmos lugares, não tinham perfis socioeconômicos similares. O único ponto em comum era a cidade de São Paulo e a época em que desapareceram. A reportagem mencionava ainda rumores sobre possíveis envolvimentos de grupos clandestinos, tanto de esquerda quanto de direita, que poderiam estar usando pessoas comuns para fins desconhecidos. Havia teorias sobre tráfico de órgãos, sobre experiências médicas ilegais, sobre redes de prostituição forçada. Mas todas essas hipóteses careciam de evidências concretas e permaneciam no terreno da especulação. O que não era especulação era o sofrimento das famílias. Maria das Graças passou a frequentar todas as delegacias da cidade, levando fotos do filho, implorando por informações. Organizou grupos de busca voluntária, colou cartazes em postes e muros, ofereceu recompensas que não podia pagar.
Sua vida se transformou numa busca obsessiva que consumiu suas economias, sua saúde e quase destruiu seu casamento. Eu não conseguia parar de procurar. Relembra ela décadas depois, já com os cabelos embranquecidos e as mãos marcadas pelo tempo. Toda vez que via um jovem de costas na rua, meu coração disparava. Toda vez que o telefone tocava, eu pensava que poderia ser ele. Vivia assim por anos, sempre esperando, sempre procurando. A dor de Maria era compartilhada por dezenas de outras famílias. Carmen deixou para trás uma filha de 8 anos, que cresceu perguntando onde estava a mãe. Antônio tinha uma esposa grávida, que deu à luz sozinha, sem saber se era viúva ou se o marido ainda estava vivo em algum lugar. Lucia deixou uma turma de alunos, que por semanas perguntaram à diretora da escola quando a tia Lucia voltaria. O inverno de 1981 trouxe consigo não apenas o frio característico de São Paulo, mas também uma escalada nos desaparecimentos que deixou a população em estado de alerta. Foi nesse período que o caso mais perturbador de todos veio à tona. O desaparecimento simultâneo de 3 pessoas que não se conheciam, mas que sumiram no mesmo dia, quase no mesmo horário, em pontos diferentes da cidade. Era 12 de julho de 1981, domingo cinzento e frio. Por volta das 14h30, 3 famílias diferentes em 3 bairros distintos de São Paulo registraram o desaparecimento de seus entes queridos. Na Vila Formosa, Zona Leste, desapareceu Roberto, um aposentado de 58 anos que havia saído para comprar remédios na farmácia da esquina. No Tucuruvi, Zona Norte, sumiu Sandra, uma dona de casa de 42 anos que foi à padaria comprar pão para o lanche da tarde. Em Pinheiros, Zona Oeste, desapareceu Miguel, um estudante universitário de 20 anos que saiu para encontrar amigos no Parque Vila Lobos. O que tornava esse caso extraordinário não era apenas a simultaneidade dos desaparecimentos, mas o fato de que todos os 3 haviam deixado evidências de que pretendiam voltar rapidamente. Roberto deixou a carteira em casa, levando apenas o dinheiro exato para comprar os remédios. Sandra saiu de chinelos e com um vestido de casa, obviamente não planejando se ausentar por muito tempo. Miguel disse aos pais que voltaria para o jantar, pois tinha prova na segunda-feira e precisava estudar. As investigações policiais, conduzidas inicialmente por delegacias diferentes, só descobriram a conexão temporal dos casos 3 semanas depois, quando um jovem investigador chamado Carlos Mendes decidiu cruzar dados de diferentes distritos policiais. O que ele encontrou o deixou profundamente perturbado. Quando percebi que 3 pessoas haviam desaparecido no mesmo dia, quase no mesmo horário, em pontos equidistantes da cidade, senti um frio na espinha, relembra Carlos, hoje aposentado. Não podia ser coincidência. Havia algo muito maior acontecendo ali. Carlos começou a mapear todos os desaparecimentos dos últimos 18 meses, criando um sistema de classificação que até então não existia na Polícia Paulista. Ele categorizou os casos por idade, sexo, profissão, local de desaparecimento, horário, dia da semana e até mesmo condições climáticas. O que emergiu desse trabalho meticuloso foi um padrão ainda mais sinistro do que qualquer um poderia imaginar. A maioria dos desaparecimentos acontecia entre terça e quinta-feira, no período entre 14 e 17 horas. As vítimas tinham idades variadas, mas 70% estavam na faixa entre 20 e 45 anos. Não havia distinção clara entre homens e mulheres, embora mulheres jovens fossem ligeiramente mais representadas nas estatísticas. Mais perturbador ainda, 80% dos desaparecimentos ocorreram num raio de 15 quilômetros do centro da cidade. Esses dados sugeriam organização, planejamento, método.
Não eram casos isolados de violência urbana ou acidentes trágicos. Era algo sistemático, coordenado, que operava com precisão quase militar. A pergunta que assombrava Carlos e seus colegas era: quem tinha capacidade organizacional para algo assim? E por quê? As teorias abundavam nos corredores das delegacias e nas redações dos jornais. Alguns especulavam sobre redes internacionais de tráfico humano que poderiam estar usando São Paulo como centro de operações. Outros suspeitavam de grupos paramilitares que estariam limpando a cidade de elementos considerados indesejáveis. Havia ainda quem mencionasse experiências médicas clandestinas financiadas por laboratórios estrangeiros. Uma teoria particularmente perturbadora ganhava força entre investigadores mais experientes, a de que grupos ligados aos antigos órgãos de repressão estivessem usando civis comuns para testar métodos de sequestro e desaparecimento que poderiam ser aplicados contra alvos políticos no futuro. A ditadura poderia estar oficialmente chegando ao fim, mas suas estruturas clandestinas ainda operavam nas sombras. Doutor Martínez Pereira, psiquiatra forense que acompanhou alguns dos cases da época, desenvolveu uma teoria diferente. O que víamos ali era algo psicopatológico em escala coletiva, explica ele. Alguém ou um grupo de pessoas estava coletando seres humanos da mesma forma que um entomologista coleta insetos. Havia uma racionalidade fria e científica por trás daqueles desaparecimentos. Enquanto teorias se multiplicavam, as famílias continuavam sua busca desesperada. Os pais de Miguel organizaram grupos de jovens universitários para distribuir panfletos e colar cartazes pela cidade. A família de Sandra fez uma peregrinação a pé por todas as delegacias da Zona Norte, implorando por informações. Os filhos de Roberto contrataram um detetive particular com as economias da família, mas mesmo ele se declarou incompetente diante da falta total de pistas. Foi nesse clima de desespero crescente que surgiu uma das organizações mais importantes da história dos desaparecimentos no Brasil. A Associação de Familiares de Pessoas Desaparecidas de São Paulo. Fundada informalmente no final de 1981, por um grupo de mães que se conheceram nas filas das delegacias, a associação começou como um grupo de apoio mútuo e evoluiu para uma força política importante na luta por justiça e esclarecimento. Maria das Graças foi uma das fundadoras. A gente se encontrava toda quinta-feira na Igreja do Carmo, no centro, lembra ela. No começo, éramos apenas 6 mães. Cada uma contava sua história, e percebíamos que todas eram muito parecidas. Era como se o mesmo monstro tivesse devorado todos os nossos filhos. O verão de 1982 trouxe uma mudança inesperada no padrão dos desaparecimentos. Pela primeira vez em quase 2 anos, janeiro e fevereiro passaram sem nenhum caso novo registrado. As famílias ousaram alimentar uma esperança cautelosa de que o pesadelo poderia estar chegando ao fim. Mas março trouxe uma revelação que mudaria tudo. Um corpo foi encontrado. Em 15 de março de 1982, exatamente um ano após o desaparecimento do filho de Maria das Graças, trabalhadores que faziam obras numa escola abandonada na Zona Sul encontraram restos mortais enterrados no porão do prédio. O estado de decomposição era avançado, mas havia evidências suficientes para a identificação. Era Sandra, a dona de casa que havia desaparecido em julho do ano anterior, quando saiu para comprar pão. A autópsia revelou detalhes perturbadores. Sandra havia sido mantida viva por pelo menos 2 semanas após seu desaparecimento. Análises forenses indicavam que ela havia ingerido diferentes tipos de medicamentos durante o período de cativeiro. Não havia sinais evidentes de violência sexual, mas marcas nos punhos e tornozelos sugeriam que ela havia sido mantida amarrada.
A causa da morte foi envenenamento por uma substância química não identificada. Mais perturbador ainda foram os objetos encontrados junto ao corpo. Havia um caderno com anotações em letra cursiva impecável, documentando dia a dia o estado físico e psicológico de Sandra durante seu cativeiro. As anotações eram clínicas, quase científicas. Dia 3. Sujeito apresenta sinais de desidratação. Administrado 500 ml de soro. Pressão arterial 140/90. Dia 7. Sujeito demonstra sinais de depressão severa. Iniciado o protocolo de estimulação emocional através de gravações familiares. O caderno continha 18 páginas de anotações similares, todas escritas pela mesma pessoa, todas mantendo o mesmo tom frio e desapegado. No final, a última entrada. Dia 18. Sujeito não responde mais aos estímulos. Encerrar experimento. Método: injeção letal com composto X27. A descoberta chocou até os investigadores mais experientes. Carlos Mendes, que havia se tornado o especialista não oficial em desaparecimentos da Polícia Paulista, descreveu o caderno como o documento mais perturbador que já vi em 30 anos de carreira policial. As implicações eram terrificantes. Sandra não havia sido vítima de um crime passional ou de um sequestro por dinheiro. Ela havia sido cobaia humana em algum tipo de experimento psicológico ou médico. A notícia do achado do corpo se espalhou rapidamente entre as famílias dos desaparecidos. Se Sandra havia sido encontrada depois de 8 meses, isso significava que outros também poderiam estar em cativeiro, ou seus corpos enterrados em locais similares. Imediatamente, centenas de voluntários se organizaram para vasculhar prédios abandonados, terrenos baldios e construções inacabadas por toda a grande São Paulo. A busca se intensificou quando uma segunda descoberta foi feita apenas uma semana depois. Numa fábrica desativada na Zona Leste, foram encontrados pertences pessoais de pelo menos 5 pessoas desaparecidas, incluindo a carteira de identidade de Miguel, o universitário, que havia sumido junto com Sandra em julho. Mas não havia corpos no local, apenas os objetos pessoais, cuidadosamente organizados e etiquetados com datas e códigos numéricos. O padrão estava se tornando claro. Havia uma organização por trás dos desaparecimentos que operava com múltiplos locais, que mantinha registros detalhados de suas atividades e que tratava seres humanos como material de pesquisa. A frieza e o método sugeriam o envolvimento de pessoas com formação médica ou científica, possivelmente operando sob proteção ou conivência de autoridades. Foi nesse momento que a investigação tomou um rumo inesperado. Um homem se apresentou voluntariamente numa delegacia da Zona Oeste, dizendo ter informações sobre os desaparecimentos. Identificou-se como Dr. Eduardo Santos, ex-funcionário de um hospital psiquiátrico que havia sido fechado em 1979. Suas revelações iriam abalar as estruturas do caso. Eu trabalhei durante 3 anos num projeto que oficialmente não existia, disse ele ao delegado Carlos Mendes numa sala reservada da delegacia. Era financiado por uma parceria entre órgãos governamentais e uma empresa farmacêutica internacional. O objetivo era desenvolver métodos de controle comportamental que pudessem ser usados em situações de interrogatório político. Segundo o Dr. Eduardo, o projeto havia sido encerrado com o fim da ditadura, mas alguns dos participantes continuaram as pesquisas de forma independente, usando civis sequestrados como cobaias. Eles acreditavam que estavam fazendo um trabalho científico importante, explicou ele. Na cabeça deles, algumas dezenas de vidas valiam o avanço do conhecimento médico. As declarações do Dr. Eduardo foram gravadas e transcritas, mas antes que pudessem ser verificadas e aprofundadas, ele desapareceu. Saiu da delegacia na tarde de 25 de março de 1982 e nunca mais foi visto.
sua casa foi encontrada vazia, com sinais de que havia sido abandonada às pressas. Vizinhos relataram ter visto homens de terno entrando e saindo do imóvel durante a madrugada. O desaparecimento do Dr. Eduardo confirmou as piores suspeitas. Havia forças poderosas trabalhando para manter os crimes em segredo. A investigação estava sendo sabotada de dentro, e aqueles que tentavam revelar a verdade corriam risco de vida. Carlos Mendes foi discretamente transferido para outra unidade, e os documentos do caso foram classificados como confidenciais. O outono de 1982 marcou o início de uma fase ainda mais sombria na saga dos desaparecimentos. Com a investigação oficial praticamente paralisada e a descoberta de que havia uma organização poderosa por trás dos crimes, as famílias se viram abandonadas à própria sorte. Foi então que começaram a surgir os primeiros relatos de intimidação e ameaças contra aqueles que insistiam em buscar a verdade. Maria das Graças foi uma das primeiras a relatar episódios estranhos. Começaram a me seguir, conta ela. Sempre o mesmo carro preto, sempre os mesmos homens de óculos escuros. Quando eu saía de casa, eles estavam lá. Quando voltava do trabalho, eles estavam lá. Uma vez, um deles desceu do carro e disse apenas: "A senhora deveria parar de fazer perguntas que incomodam muita gente importante." As ameaças não se limitavam a Maria. Outras mães da associação relataram telefonemas anônimos, cartas sem remetente e até mesmo invasões de suas casas onde nada era roubado, mas gavetas eram reviradas e fotos dos desaparecidos eram danificadas ou levadas. O clima de medo se instalou entre as famílias, dividindo o grupo entre aqueles que decidiriam recuar por segurança e os que se mostraram determinados a continuar lutando, independentemente dos riscos. Foi nesse contexto tenso que surgiu uma figura crucial na história. Padre Miguel Rodrigues, um religioso espanhol que trabalhava numa paróquia da Zona Sul e que se tornou uma espécie de protetor e conselheiro das famílias. Padre Miguel havia trabalhado durante anos com vítimas da ditadura espanhola e reconheceu imediatamente os padrões de intimidação e silenciamento que via em São Paulo. Quando essas mães vieram até mim, eu soube imediatamente que estava diante de algo muito maior do que crimes comuns, relembra Padre Miguel. Era a mesma estrutura de terror que conheci na Espanha, fazer algumas pessoas desaparecerem para aterrorizar toda a sociedade. Era uma forma de controle social através do medo. Sob a proteção moral da Igreja e com o apoio de organizações internacionais de direitos humanos que Padre Miguel conseguiu contactar, a Associação de Familiares reorganizou suas atividades. Criaram um sistema de segurança onde nunca saíam sozinhas, sempre informavam seus destinos e horários e mantinham contato regular entre si. Também começaram a documentar sistematicamente todas as ameaças e intimidações que recebiam. Essa documentação revelou um padrão perturbador. As ameaças sempre aumentavam quando as famílias se aproximavam de certas áreas da cidade ou faziam perguntas sobre determinados períodos. Havia claramente locais e informações que alguém estava desesperado para manter em segredo. Uma dessas áreas era um complexo industrial, abandonado na Zona Leste, próximo ao rio Tietê. Sempre que alguma família mencionava ter encontrado pistas que levavam àquela região, as intimidações se intensificavam. Isso despertou a curiosidade de um jovem jornalista investigativo chamado Ricardo Cotchu, que decidiu investigar por conta própria. Ricardo passou semanas observando a área, fotografando os prédios abandonados e conversando com moradores locais. O que descobriu foi assustador. Entre 1980 e 1981, dezenas de moradores da região relataram atividade noturna estranha nos galpões abandonados. Caminhões que chegavam durante a madrugada, luzes que se acendiam em prédios que deveriam estar vazios
e um cheiro químico forte que às vezes se espalhava pelo bairro. Os vizinhos tinham medo de falar, relata Ricardo, mas aos poucos, com paciência e ganhando a confiança deles, começaram a contar histórias que me deixaram de cabelo em pé. Uma mulher disse que várias vezes ouviu gritos vindos de um dos galpões. Um homem contou que uma vez viu pessoas sendo levadas de um caminhão para dentro de um prédio e que elas pareciam estar inconscientes ou mortas. Ricardo também descobriu que o complexo industrial havia pertencido a uma empresa ligada ao governo federal, que fora fechada oficialmente em 1979, mas que mantinha contratos de segurança e manutenção com empresas privadas até pelo menos 1982. Quando tentou obter mais informações sobre essas empresas, encontrou uma rede complexa de subsidiárias e empresas fantasma que dificultava qualquer investigação mais profunda. A reportagem de Ricardo foi publicada numa edição especial do jornal alternativo Movimento em junho de 1982, sob o título Os Galpões do Horror, o que aconteceu na Zona Leste entre 1980 e 1981. A repercussão foi imediata e intensa. O jornal recebeu centenas de cartas de leitores, algumas relatando avistamentos similares em outras partes da cidade, outras ameaçando Ricardo e a redação do jornal. 2 semanas após a publicação, o jornal Movimento sofreu uma invasão durante a madrugada. Os invasores destruíram equipamentos, roubaram arquivos específicos relacionados à investigação dos desaparecimentos e deixaram um recado pintado na parede. Jornalistas curiosos podem virar notícia também. Ricardo não se intimidou. Com o apoio de colegas de outros veículos e de organizações internacionais de jornalistas, ele continuou sua investigação, agora com proteção policial. Foi então que conseguiu uma fonte dentro do próprio governo que lhe forneceu documentos explosivos. Os documentos revelavam a existência de um programa chamado Projeto Limpeza, que havia operado entre 1979 e 1982, sob supervisão conjunta de remanescentes dos órgãos de segurança da ditadura e de uma empresa multinacional do setor farmacêutico-químico. O objetivo oficial do projeto era desenvolver métodos avançados de interrogatório e controle comportamental para aplicação em situações de segurança nacional e corporate. Os documentos obtidos por Ricardo Coccio continham detalhes que superavam os piores temores das famílias. O projeto Limpeza não era apenas uma operação isolada, mas parte de uma rede internacional de pesquisas com cobaias humanas que se estendia por diversos países da América Latina. São Paulo havia sido escolhida como um dos centros de operação devido à sua grande população, à facilidade de encontrar pessoas que não seriam imediatamente procuradas e à infraestrutura deixada pelos órgãos de repressão da ditadura. O projeto operava através de várias frentes. Uma delas envolvia o sequestro de pessoas comuns para testar medicamentos e técnicas de controle mental. Outra se dedicava ao desenvolvimento de métodos de tortura psicológica que não deixassem marcas físicas evidentes. Uma terceira frente trabalhava no aperfeiçoamento de técnicas de desaparecimento e eliminação de corpos que dificultassem investigações futuras. Os relatórios mostravam uma frieza científica aterrorizante. Pessoas eram catalogadas por código, não por nome. Sujeito A47, masculino, 34 anos, operário. Teste de resistência a drogas alucinógenas. Duração do experimento, 23 dias. Resultado, sujeito desenvolveu psicose irreversível no 18º dia. Recomendação: reduzir dosagem em 30% para próximos testes. Outros trechos eram ainda mais perturbadores. Sujeito F23, feminino, 28 anos, costureira. Teste de técnicas de interrogatório por privação sensorial.
Duração: 31 dias. Resultado: sujeito forneceu todas as informações solicitadas, inventadas pelos próprios aplicadores, no 12º dia. Mantido em experimento para testar limites de resistência psicológica. Sujeito apresentou colapso mental total no 28º dia. Ricardo percebeu que estava lidando com algo muito maior do que imaginara inicialmente. Não eram apenas alguns médicos ou psicólogos desequilibrados, mas uma operação internacional com financiamento substancial e proteção política de alto nível. Os documentos mencionavam reuniões com autoridades federais, contratos com universidades americanas e europeias e transferências financeiras de empresas multinacionais. Uma descoberta particularmente chocante foi a existência de uma lista com mais de 200 nomes de pessoas que haviam sido processadas pelo projeto entre 1979 e 1982. A lista incluía não apenas os casos conhecidos de São Paulo, mas também desaparecimentos em outras cidades brasileiras e de países vizinhos. Era uma operação continental de experimentação com seres humanos que havia funcionado impunemente por anos. Ricardo levou essas informações às famílias numa reunião clandestina organizada pelo Padre Miguel, numa igreja no centro da cidade. O impacto foi devastador. Muitas mães desabaram ao saber que seus filhos haviam sido torturados e mortos em nome da ciência. Outras se revoltaram contra a impunidade que permitira que algo assim acontecesse. Mas todas concordaram que era necessário tornar essas informações públicas, independentemente dos riscos pessoais. A publicação dos documentos, numa edição especial de vários jornais alternativos, em setembro de 1982, causou um terremoto na política brasileira. Era impossível ignorar evidências tão detalhadas e documentadas. Deputados de oposição exigiram a criação de uma CPI para investigar o caso. Organizações internacionais de direitos humanos pressionaram o governo brasileiro. A imprensa internacional começou a cobrir o caso, causando constrangimento diplomático. Mas a reação das forças envolvidas no projeto foi swift e brutal. Ricardo foi preso sob acusações fabricadas de atentado à segurança nacional. Vários jornais que haviam publicado os documentos sofreram censura e intimidação. Algumas das mães da associação foram detidas para averiguações, que duraram dias. O próprio Padre Miguel foi ameaçado de deportação por interferência indevida em assuntos nacionais. Mais aterrorizante ainda, novos desaparecimentos começaram a ocorrer, mas agora as vítimas eram pessoas diretamente ligadas à investigação. Um advogado que estava preparando ações judiciais em nome das famílias desapareceu em outubro. Uma assistente social que trabalhava com os familiares sumiu em novembro. Um fotógrafo que havia documentado os locais suspeitos desapareceu em dezembro. A mensagem era clara. Continuar investigando significava tornar-se o próximo alvo. Muitas famílias, exaustas e aterrorizadas, começaram a recuar. Algumas se mudaram para outras cidades. Outras simplesmente pararam de procurar, resignando-se ao silêncio imposto pelo medo. Mas Maria das Graças não recuou. Eles podem me matar, mas não vão me calar, declarou ela numa das últimas reuniões da associação em 1982. Meu filho foi assassinado por esses monstros e eu vou lutar até o último dia da minha vida para que isso seja conhecido e punido. Maria não sabia, naquele momento, que sua luta se estenderia por décadas e se tornaria uma das mais importantes batalhas pelos direitos humanos na história do Brasil. O ano de 1983 começou com uma aparente vitória das forças que queriam manter os crimes em segredo. A pressão oficial e não oficial havia conseguido silenciar a maior parte da cobertura jornalística, dispersar as famílias organizadas e criar um clima de medo que desencorajava novas investigações.
Os documentos explosivos revelados por Ricardo pareciam ter desaparecido dos arquivos oficiais, e o próprio jornalista havia sido transferido para uma prisão de segurança máxima, incomunicável. Mas havia forças trabalhando silenciosamente para manter viva a memória dos desaparecidos e a luta por justiça. Padre Miguel, utilizando sua rede internacional de contatos eclesiásticos, conseguiu que cópias dos documentos fossem contrabandeadas para organizações de direitos humanos na Europa e nos Estados Unidos. Essas organizações começaram a exercer pressão diplomática sobre o governo brasileiro, questionando oficialmente sobre o projeto Limpeza em fóruns internacionais. Simultaneamente, alguns investigadores policiais que haviam trabalhado nos casos originais começaram discretamente a reorganizar evidências e testemunhos que haviam sido perdidos ou extraviados durante a onda de censura. Carlos Mendes, mesmo após sua transferência forçada, mantinha cópias de documentos importantes em sua casa, esperando uma oportunidade para retomar a investigação oficial. Essa oportunidade surgiu de forma inesperada em abril de 1983, quando um dos principais executivos do projeto Limpeza foi encontrado morto em circunstâncias suspeitas numa casa de luxo em Campos do Jordão. Dr. Heinrich Müller, cidadão alemão naturalizado brasileiro, havia sido um dos coordenadores científicos do projeto e possuía informações detalhadas sobre todas as operações. A morte de Müller foi oficialmente classificada como suicídio, mas a autópsia revelou inconsistências que sugeriram homicídio. Mais importante, sua casa foi encontrada cheia de documentos, fotografias e gravações que ele aparentemente mantinha como uma espécie de seguro de vida contra seus associados. Entre esses materiais estavam listas completas de vítimas, localizações de laboratórios clandestinos e gravações de reuniões onde autoridades brasileiras discutiam a cobertura dos crimes. O material foi inicialmente apreendido pela Polícia Federal, mas cópias já haviam sido feitas por advogados da família de Müller, que as entregaram à imprensa internacional antes que pudessem ser censuradas. Pela primeira vez, evidências indiscutíveis dos crimes chegaram ao conhecimento público mundial, criando uma crise diplomática que o governo brasileiro não conseguiu mais ignorar. A pressão internacional forçou a criação de uma comissão parlamentar de inquérito em maio de 1983. Embora limitada em seus poderes e enfrentando resistência constante de setores militares e governamentais, a CPI conseguiu realizar algumas audiências públicas que trouxeram novamente os casos à atenção nacional. Maria das Graças foi uma das primeiras a testemunhar. Sua fala emocionada, transmitida pela televisão, causou comoção nacional. Senhores deputados, meu filho não era um número numa lista de experiências. Ele tinha nome, tinha sonhos, tinha uma família que o amava. Ele foi assassinado por pessoas que se achavam no direito de brincar de Deus com vidas humanas. Eu exijo justiça, não apenas por meu filho, mas por todas as pessoas que foram mortas por essa máquina de horror. O testemunho de Maria foi seguido por dezenas de outros familiares, criando um mosaico emocionalmente devastador de vidas destroçadas pela ação criminosa do projeto. A opinião pública, que havia sido mantida na ignorância ou confusão sobre os casos, começou finalmente a compreender a magnitude dos crimes cometidos. Mas a CPI também revelou a extensão da proteção política que o projeto havia desfrutado. Testemunhas-chave se recusaram a depor ou prestaram depoimentos evasivos. Documentos oficiais foram declarados perdidos ou classificados por segurança nacional. Alguns parlamentares da própria comissão pareciam mais interessados em minimizar os crimes do que em investigá-los.
O relatório final da CPI, publicado em dezembro de 1983, foi um documento contraditório que reconhecia a existência dos crimes, mas evitava apontar responsabilidades específicas ou recomendar punições concretas. Foi um resultado frustrante para as famílias, mas representou um primeiro reconhecimento oficial de que os desaparecimentos de 1980-1981 haviam sido parte de uma operação criminosa organizada. Mais importante que o relatório oficial foram os desenvolvimentos paralelos que a CPI havia tornado possíveis. Promotores independentes começaram ações criminais baseadas nas evidências reveladas. Organizações de direitos humanos intensificaram a pressão por investigações mais profundas. E, crucialmente, novos testemunhos e evidências começaram a surgir de pessoas que haviam se sentido encorajadas a falar após a cobertura pública dos casos. Um desses testemunhos veio de uma fonte completamente inesperada. Um ex-funcionário do necrotério municipal que havia trabalhado durante o período dos desaparecimentos. José da Silva, aposentado há poucos anos, procurou o Padre Miguel em janeiro de 1984 com uma revelação perturbadora. Padre, eu não aguentava mais carregar esse peso na consciência, disse José, numa conversa gravada que depois se tornaria uma das provas mais importantes do caso. Durante aqueles anos, chegavam corpos no necrotério que não batiam com as descrições dos boletins de ocorrência, corpos que mostravam sinais de experiências médicas, cicatrizes estranhas, evidências de que haviam sido mantidos vivos por períodos longos antes da morte. José relatou que havia sido instruído por seus superiores a não fazer perguntas sobre esses corpos e a processá-los rapidamente para cremação ou sepultamento em covas de indigentes. Quando eu tentava questionar, me diziam que era melhor não saber de nada, que era assunto de segurança nacional. Mas eu via os corpos, padre. Eu via o que fizeram com essas pessoas. O testemunho de José forneceu a ligação final entre os desaparecimentos e o destino das vítimas. Ele havia mantido registros pessoais e fotografias de alguns dos corpos mais suspeitos, documentos que agora se tornavam evidências cruciais. Através desses registros, foi possível identificar os restos mortais de pelo menos 12 pessoas desaparecidas entre 1980 e 1981, incluindo o filho de Maria das Graças. A descoberta trouxe às famílias uma mistura de alívio e dor renovada. Por um lado, finalmente sabiam o destino de seus entes queridos e poderiam dar-lhes um enterro digno. Por outro, as evidências físicas confirmavam de forma inequívoca que seus familiares haviam sido torturados e mortos da maneira mais cruel possível. 44 anos se passaram desde aqueles dias sombrios de 1980 e 1981, mas as cicatrizes deixadas pelos desaparecimentos misteriosos de São Paulo continuam abertas. Maria das Graças, hoje com 89 anos, ainda acende uma vela toda noite em memória do filho que nunca voltou para casa. Suas mãos tremem com a idade, mas sua voz permanece firme quando fala sobre a necessidade de manter viva a memória dos desaparecidos. As pessoas precisam saber o que aconteceu, diz ela em sua pequena casa na Zona Leste, as paredes cobertas com fotos de seu filho e recortes de jornal amarelados pelo tempo. Não pode ser esquecido. Se a gente esquecer, pode acontecer de novo. A Associação de Familiares de Pessoas Desaparecidas, que ela ajudou a fundar naqueles anos terríveis, ainda existe e continua lutando por justiça. Agora dirigida por filhos e netos dos desaparecidos originais, a organização expandiu sua atuação para casos contemporâneos, mas nunca abandonou a busca por verdade e reparação para os crimes dos anos 80. Padre Miguel,
que se tornou uma figura central na luta pelos direitos humanos no Brasil, faleceu em 2019, aos 95 anos. Em seus últimos anos, ele trabalhou incansavelmente na organização de um arquivo histórico que documenta não apenas os casos de São Paulo, mas desaparecimentos similares em toda a América Latina. Seu último projeto foi a criação de um memorial digital onde famílias podem preservar a memória de seus entes queridos desaparecidos. Ricardo Cotcho, o jornalista que expôs o Projeto Limpeza, passou 3 anos na prisão antes de ser libertado por pressão internacional. Nunca parou de investigar o caso e publicou em 2010 um livro definitivo sobre os desaparecimentos, baseado em 30 anos de pesquisa e entrevistas. O livro, intitulado Os Cobaias Humanas, a história não contada dos desaparecimentos de São Paulo, tornou-se referência obrigatória para pesquisadores do tema. Carlos Mendes, o investigador que primeiro identificou os padrões nos desaparecimentos, aposentou-se da polícia em 1995, mas continuou trabalhando como consultor para casos de pessoas desaparecidas. Desenvolveu métodos de investigação que são hoje utilizados por polícias de todo o mundo. Em 2015, recebeu uma homenagem internacional por suas contribuições para a ciência forense. Os responsáveis pelo Projeto Limpeza nunca foram adequadamente punidos. Alguns morreram de causas naturais, outros fugiram do país, e muitos se beneficiaram de anistias e prescrições legais. A impunidade que caracterizou o caso continua sendo uma ferida aberta na sociedade brasileira, e um lembrete de que a justiça tardia é, muitas vezes, justiça negada. Mas talvez a maior vitória das famílias tenha sido conseguir que os desaparecimentos não fossem esquecidos. Em 2018, foi inaugurado em São Paulo o Memorial dos Desaparecidos, um espaço onde cada vítima é lembrada com nome, foto e história pessoal. O memorial recebe milhares de visitantes todos os anos, incluindo estudantes que aprendem sobre essa página escura da história brasileira. A lição mais importante dos desaparecimentos de 1980-1981 talvez seja a demonstração de como a sociedade civil pode resistir ao autoritarismo e à impunidade através da organização, da persistência e da recusa em aceitar o silêncio como resposta. As mães que se reuniam na Igreja do Carmo todas as quintas-feiras não eram políticas experientes ou ativistas treinadas. Eram pessoas comuns que se viram diante de uma tragédia inexplicável e decidiram que não aceitariam respostas vazias. Sua luta criou precedentes importantes para a defesa dos direitos humanos no Brasil. A Associação de Familiares serviu de modelo para organizações similares em todo o país. Os métodos de investigação desenvolvidos durante os casos ajudaram a resolver centenas de outros desaparecimentos. A pressão internacional mobilizada pelo caso contribuiu para mudanças na legislação brasileira sobre direitos humanos. Hoje, quando uma pessoa desaparece no Brasil, existem protocolos, sistemas de busca, redes de apoio e organizações especializadas que não existiam em 1980. Existe também uma consciência social sobre o tema que torna muito mais difícil para casos como o Projeto Limpeza operarem na sombra. Isso não significa que desaparecimentos misteriosos não continuem acontecendo, mas significa que a sociedade está melhor preparada para enfrentá-los. Maria das Graças sabe que não viverá para ver todos os responsáveis pelos crimes punidos, mas sabe também que sua luta não foi em vão. Meu filho foi morto, mas ele não morreu em vão se outras famílias não passarem pelo que eu passei, diz ela. Se nossa dor servir para proteger outras pessoas, então valeu a pena lutar. Na última quinta-feira de cada mês, um pequeno grupo ainda se reúne na mesma Igreja do Carmo, onde tudo começou. São poucas pessoas agora,
Algumas mães sobreviventes, alguns filhos e netos dos desaparecidos, pesquisadores, jornalistas, acendem velas, rezam pelos mortos, compartilham memórias. É um ritual simples, mas poderoso, porque enquanto houver alguém para lembrar, os desaparecidos não estarão verdadeiramente mortos. Enquanto houver memória, haverá esperança de que a verdade completa sobre os desaparecimentos misteriosos de São Paulo ainda possa ser revelada e de que a justiça, mesmo tardia, ainda possa ser feita. As luzes da cidade continuam acesas todas as noites. Milhões de pessoas continuam suas vidas. O progresso continua sua marcha implacável. Mas em algum lugar na vastidão urbana de São Paulo, em necrotérios e arquivos esquecidos, em memórias familiares e documentos classificados, as evidências permanecem, esperando o dia em que alguém terá coragem suficiente para desenterrar toda a verdade sobre aqueles 2 anos que mudaram para sempre a compreensão do que significa desaparecer no Brasil. Esta é a história dos desaparecidos de São Paulo entre 1980 e 1981. Uma história de horror, mas também de resistência. Uma história de impunidade, mas também de dignidade. Uma história que não pode, não deve e não será esquecida.